Pai Celestial, te adoramos porque Tu és bom e nós cremos na Sua palavra. E aquilo que o mundo não consegue ver, o Senhor tem dado a oportunidade para o Seu povo ver. E pedimos que continue nos iluminando através da Sua palavra, porque sabemos que o Senhor fala exatamente com o eleito. O eleito tem ouvido e tem crido na Sua palavra. Dê-nos a Tua bênção, um bom culto, para que tenhamos aí a Sua palavra falando aos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O meu canto hoje é de felicidade. Pra Sião já ganhei minha passagem. Deus tem um novo nome, eu sei como se chama. A esposa o conhece, o nome é Brana. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, Ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem abracei sem medo. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito e que foi feito nos revelou. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, Ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem abracei sem medo. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, o que foi feito nos revelou. Ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas.
Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer aqui uma leitura já conhecida em Apocalipse 10. Vamos ler o 7 mesmo. Vamos falar sobre o quarto selo um pouquinho. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Pai, rogamos que mais uma vez o Senhor usa de misericórdia para com todos nós, para podermos alimentar da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Deus nunca tem mudado o seu plano. Isso desde quando começou a salvação foi através do sangue. Precisava do cordeiro e Deus mesmo ofereceu esse cordeiro lá no princípio. E ele não muda o seu plano. Vem vindo através de sangue, depois do sangue de Deus. Enquanto a palavra, nesse dia final, ela é crucificada novamente, é o sangue de Deus, a palavra do dia, que está sendo crucificado. Mas Deus continua no seu plano. O 134, vou aproveitar aqui o que o irmão Geraldinho mandou para mim, do quarto selo, 134, o Geraldinho lá de Barroso, Minas Gerais. Me suporta que a minha voz não está boa. Fazer o quê? Boa já é feia e má, pior ainda, né? Mas vamos com paciência. Quarto selo, 134. E eu creio que qualquer cristão nascido de novo é um estranho. Bom, para começar, a gente não deve querer ser igual aos outros, nem ficar preocupado com o que os outros falam. Começar, nós somos um estranho. Agimos estranhamente, cremos de uma maneira estranha. Quem crê como nós? Quem crê que o Cordeiro saiu do trono? Quem crê que a era terminou? Quem crê que o novo nome é Brana? Então é uma maneira estranha, já é uma forma estranha de crer. E quando se crê de uma maneira estranha, se vive daquela maneira estranha também. Agora, não é estranha ao Evangelho, mas é estranha ao mundo. O mundo vê o nosso andar, somos um estranho para o mundo, porque você tem sido mudado. Você é de outro mundo. O seu espírito é do outro lado do abismo. É o que diz o profeta. Você é de outro mundo. Então, quando você age como uma cristã, como um cristão, você não está agindo como o mundo, mas está agindo como o espírito do outro mundo, do outro lado do abismo. E ninguém pode te acompanhar. Você é uma pessoa completamente estranha. E esta coisa aqui é muito confusa. Então, se você não é diferente, há algo errado. Então, irmãos, a diferença no andar, a diferença no vestir, a diferença no olhar, a diferença no trabalho, a maneira que você age no seu trabalho, a diferença até na forma que você usa seus aparelhos, seu celular, a diferença, porque você tem sido mudado. E se não é diferente, o irmão Brana disse, há algo
errado. Não é que nós queremos ser diferentes. Temos que aprender isso. Uma águia, ela é uma águia. Mas um falcão, não adianta querer ser como uma águia. Então, se nós somos uma águia, nós não temos que estar atrás das coisas do mundo, do falcão, a vida do mundo, o palavreado do mundo e suas ações. Então, irmão Branham diz, se você não é diferente, há algo errado. Você ainda é mundano. Tem que ser diferente. Diferente do mundo. E o mundo vai olhar para nós e ver que somos diferentes. Por isso somos chamados de falsos, de loucos, porque somos diferentes. Se a gente age igual aos outros, então não tem diferença. Mas se nossas ações são diferentes dos outros, aí que vai mudar, mostrar a nossa diferença. Ele diz, você devia ter mente celestial. Nesse mundo você é prejudicado por tantas coisas na mente. É um mundo conturbado. A sua mente física é uma mente de luta, de problema, luta em casa, luta na rua, luta no trabalho, luta em todo lugar. E essa mente precisa ser celestial. Então, ter uma mente celestial, você tem que ter um equilíbrio, porque você tem uma mente natural, de homem, mulher, que pensa o que qualquer pessoa na Terra pensa. Mas quanto à nossa mente celestial, nós só pensamos igual os nossos celestiais pensam. Irmão Branham diz, os céus vivem pela palavra. Os outros vivem pelo que o outro diz, o que a pessoa crê. Mas você vive pela palavra. Agora, a palavra que você vive tem que estar estabelecida na própria Bíblia Sagrada. Eu vivo pela palavra, é a palavra de um homem, a palavra de uma igreja. Mas quando você vive pela palavra que dá o cumprimento no seu dia. A palavra de hoje não pode ser Noé. A palavra de hoje não pode ser Moisés. A palavra de hoje não pode ser José do Egito. A palavra de hoje não pode ser João Batista. A palavra de hoje não pode ser Jesus. E é difícil as pessoas entenderem isso, porque a palavra de hoje é a que Deus tem manifestado hoje. A palavra de Jesus já te curou, já te salvou, já te perdoou, cumpriu o seu propósito. Se você não é curado, aí o problema é da sua fé. Se você não é salvo, é problema da sua fé. Que é pela fé sois salvos. Certo? Então é pela graça sois salvos mediante a fé. Se não tem fé, como pode ser salvo? Se não tem fé, como pode ser curado? E tudo isso já foi nos dado. Todas essas coisas. Agora, a palavra das eras sempre foi diferente. Quando Irineu manifestou, quando Martim, Columba, Lutero, Wesley, cada um manifestou a palavra do seu dia. E os céus vivem pela palavra. Mas a palavra que sempre está em cumprimento no seu dia. No tempo do irmão Branham, a palavra foi cumprida. Se a gente encontra alguém dizendo hoje, eu vou revelar 7 trovões, você diz, isso é um bobo presumindo, avançando sem autorização. Por quê? Porque os trovões já foram revelados. Se alguém dizer, eu sou o 7º anjo, você sabe que isso é incorreto, porque o 7º anjo já veio na 7ª era. E nós estamos do outro lado da 7ª era.
Isto é, estamos do outro lado das eras. Paulo, Pedro estavam do lado do início das eras. Brana veio no final da sétima era. Nós estamos depois da sétima era. O irmão Brana veio no final da sétima era, e aquele versículo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então, quando isto acontece, é que Cristo está do lado de fora da igreja, e Cristo está através de um profeta, o sétimo anjo. Mas o mundo nada sabe disso, e nem vamos fazer o mundo saber. E nem temos que lutar para que o mundo saiba, porque aquele que é de Deus busca a palavra de Deus. Mas qual a palavra de Deus? Volto a dizer, não a palavra de ontem, não a palavra das eras, não a palavra que o irmão Brana disse. Você busca, aquilo não é suficiente hoje, porque hoje você tem que viver pela palavra que o irmão Brana não pôde dizer no seu dia. Eu sei que alguém escuta e diz, louco, mas esta é a verdade. Aquilo que o irmão Brana não pôde dizer no seu dia, tinha que haver um dia para essa palavra. E o dia desta palavra, que os céus vivem desta palavra, o céu vive exatamente daquilo que o irmão Brana não podia dizer. Porque do tempo do irmão Brana e a primeira e segunda etapa nossa, vivemos do que irmão Brana disse. Mas agora é tempo de viver daquilo que irmão Brana não podia dizer a ninguém. Isso é escriturístico, isso é do profeta. As pessoas, só que as pessoas ficam assim, não, mas isso vai acontecer. Não, já aconteceu, você não viu. É como a vinda. Já aconteceu e você não viu. Se Jesus não veio depois de 48, lá em 63, então a própria Bíblia estaria errada, Jesus estaria errado, que Jesus diz, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 35. Quer dizer, não passa a geração que viu Israel florescer, brotar, voltar para a sua pátria. Não passaria aquela geração sem que Cristo viesse. Então a geração diz o irmão Brana que é 40 anos. Se Cristo não veio, então a Bíblia estaria incorreta. Eu digo estaria porque a Bíblia está certa. Certo? Os homens é que não viram este cumprimento, que foi o tempo que o céu vivia por aquela palavra da vinda do Filho do Homem, ali no Monte Pôr do Sol, Cristo vindo para manifestar em seu profeta. Agora, ele já pregou e deixou uma coisinha para trás que não podia dizer a ninguém. É importante isto. E sempre Deus vai deixando uma coisa para trás. Se você nota, Jesus diz, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas eu não posso. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas estas coisas. Aí veio João o evangelista, ali na ilha de Patmos, tomou a caneta, escreveu tudo o que viu, o que ouviu, e chegou nos 7 trovões. Deus, a voz, disse para ele, não escrevas. Deus sempre gosta de deixar algo em mistério. Não escrevas. Até a vinda dele, ele deixou em mistério, dizendo aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai, que está nos céus. Então ele deixou sempre aquilo em mistério. Agora, isso já cumpriu. O que ele deixou em mistério, que ele disse que ele não podia falar, os apóstolos falaram. Agora, o que ele deixou em mistério, que o irmão Brana não podia dizer a ninguém, já foi pregado. Estas coisas já foram pregadas outra vez. E irmão Brana sabia o que era, só que ele não podia dizer
para uma pessoa em particular o que era. É porque chegaria o tempo desta palavra da qual os céus vivem. Céus de Deus, céus atmosféricos e o céu físico, o nosso céu físico. Então esses céus vivem pela palavra. E qualquer lugar que você for, esta palavra, quando o livro foi aberto, regozijou os que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo regozijou. Se você ler o capítulo 5 de Apocalipse, você vê, tudo regozijou. Isso aconteceu nos céus. Isso veio do céu para a terra. E Deus manifestou sua palavra, mas ele deixou algo que não pôde dizer, não diga a ninguém. Então Deus gosta sempre de trabalhar em mistério. Mas agora, na última hora, se você for para o Apocalipse 22, ele vai dizer assim: não seles as palavras desta profecia. Não. Para João, ele diz em Apocalipse 10, cele, não escreva. Mas em Apocalipse 22, ele diz, não cele. A gente tem que aprender que o tempo que veio João na ilha de Patmos, mesmo sabendo, tinha que selar. No tempo que veio o irmão Branham, revelou o que João não podia escrever. Ele revelou, porque o que João não podia escrever era a revelação dos 7 selos. João podia escrever os 7 selos, mas a revelação dos 7 selos não lhe foi permitido escrever. Porque nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprirá estas coisas. Então já cumpriu. Irmão Branham já veio, ele foi o 7º anjo, ele foi, o espírito de Elias estava nele, o ministério do Filho do Homem estava nele, tudo isso já cumpriu. Aquele dia e hora que ninguém sabia, era exatamente o dia que Jesus Cristo saiu do trono, como anjo forte, tomou o livrinho e desceu com o livrinho aberto e deu o livrinho aberto para irmão Branham. Apocalipse 10, 7, recebeu o livrinho aberto. O irmão Branham pregou até ali, o livrinho está aberto. Agora, o nosso tempo é o tempo de comer o que o irmão Branham não podia falar para as pessoas e para alguém no seu dia. Então é tempo de comer um alimento diferente. E esse alimento diferente é uma mensagem diferente. Você sabe que Israel, no Egito, comia pepino, melão e outras coisas. Mas quando chegou no deserto, já era diferente. A alimentação, Deus deu alimentação para eles. Então Deus arrumou uma alimentação no céu e fez chover no arraial de Israel para que eles comessem o maná. Maná eram pequenas sementes e aquelas sementinhas eles comiam e aquilo dava uma resistência física, dava uma força tremenda para eles caminharem no deserto, para não estragar nem suas sandálias. O alimento era bom, era um alimento diferente. O Egito comia uma coisa. Agora, quando eles vieram para o deserto, eles começaram a ter vontade de voltar para o Egito, comer dos alhos, dos melões, das cebolas. É o que eles reclamavam. Até que teve o dia que eles reclamaram carne. E o que eles pediam não era o que Deus queria dar. Tem hora que Deus dá coisa para nós, mas não é o que Ele quer dar. Ele dá por quê? Porque nós pedimos. E Ele diz, pedi e dar-se-vos-á.
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe, que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É uma promessa dele. Não é o que ele quer dar. Ele queria dar vida eterna para Adão e Eva. E ele deu, só que estava para eles obedecerem. Se vocês comer desse fruto, vocês morrem. Se vocês não comer, vocês vivem. E o que eles quiseram era comer do proibido. O diabo tentou eles no proibido. O diabo tenta nós no proibido. Tem que guardar isso. O diabo não vai tentar a mulher com seu marido, o marido com a sua mulher. Porque ele sabe que ele pode falar com ela pode falar com ele e vencer a tentação. Mas o diabo vai tentar com outras pessoas. E foi isso que a serpente fez ali no Éden. Tentou a Eva, não com Adão, mas o diabo veio e tentou a Eva com a serpente, que era quase igual ao homem, que falava, que arrazoava. É assim que Deus disse. Ela arrazoava e colocou dúvida, e aí a Eva caiu. A Eva deu do fruto a Adão, Adão caiu. Não foi a serpente que deu do fruto para Adão. Você tem que ver, foi o diabo veio dando fruto para Eva, e a Eva deu do fruto para Adão, e a Bíblia diz, e ele comeu. Então, daquela tentação, quando Deus os fez para ser eterno, eles passaram a limitar seu espaço de vida menos de 1000 anos. Era para viver eternamente. E dando esse espaço de tempo, desde Adão até aqui, Deus tem preparado todos nós para estarmos de retorno ao Éden, onde a corrupção não estará mais, onde o diabo não estará mais para tentar. Por isso, nós estamos vivendo hoje num Éden satânico. Irmão Brana pregou o Éden satânico. É aqui que você vence o diabo. Foi no Éden de Deus que Satanás venceu a pessoa. Aqui no Éden de Satanás é que você vence a Satanás. No próprio Éden dele. E aí nós vamos para o Éden restaurado, que é 1000 anos de paz. Mas ali era para eles viverem eternamente. E foi cortado para poder limitar. Me parece que o homem que durou mais foi 969 anos, Metusalém. É o que viveu mais. Adão, 930. Ninguém pôde viver. Por quê? Porque Deus diz, no dia em que dele comer, certamente morrereis. No dia. E a Bíblia diz, tudo, irmãos, é bíblico. A palavra de cada tempo, ela é verdade. No dia em que dele comer. E um dia na Bíblia é 1000 anos. Então, nenhum homem conseguiu viver 1000 anos. Porque Deus diz, no dia que você comer do fruto, você morrerá. E aí veio limitando a idade do homem. Certo? Começou lá, tinha muitos anos. Já pensou bem hoje, se você viver com saúde, com força, 900 anos, que nem eles viviam. Mas se a pessoa viver 900 anos só para fazer o que não presta também, já pensou bem? Então Deus cortou aquilo, limitou o tempo do homem. E ele veio limitando, até passando para uma geração de 120 anos, que já dá praticamente 3 gerações, dentro dos 120 anos tempo de Noé, e depois veio para 40 anos, 70 anos na Babilônia, que já era quase 2 gerações. Deus estava ainda dando oportunidade para o homem, porque se fosse apenas com uma geração, seria muito difícil.
ali na Babilônia. E eles precisavam de ser castigados, era 70 anos, quase 2 gerações. E assim veio para o tempo de Jesus, para o nosso tempo, veio para 40 anos uma geração. Então o homem vive, você sabe, até os 18 anos, depois dos 18 anos para frente ele começa a morrer. Mesmo que você sabe, morre criança, mas de uma vida normal, natural, aqui na Terra, sua vida é viver até 20 anos, por aí, e depois começa uma descida. Eu já descambei. 70 anos, então, eu estou lá embaixo. Que é o espaço de tempo que Deus diz para o homem, para uma geração, vai diminuindo. E a geração que viu Israel voltar para a sua pátria, foi dentro daqueles 40 anos que nós já aprendemos. 48, Israel voltou para a sua pátria, e mais 40 anos Jesus tinha que vir. Ao invés dele vir mais 40 anos, ele veio no meio. Ele veio em 63. 15 anos depois que Israel voltou para a sua pátria. Tudo isto cumprindo a palavra, fazendo para nós um meio de viver a palavra. A palavra vive em mim, vive em você, e os céus vivem pela palavra. Qualquer um vai ser julgado por esta palavra. Se nós morrêssemos antes do ano 2000, seríamos julgados apenas pela primeira e segunda etapa, porque não sabíamos nada. Mas agora, depois do ano 2000, nós já estamos mais de 20 anos sabendo o que não sabíamos lá. Não sabia que a era tinha que terminar para revelar os selos, e tudo já tinha acabado. Não sabíamos que o último eleito tinha que entrar para o Cordeiro vir e revelar os selos. A gente não sabia que ele tinha que fazer estas coisas, que ele tinha que mudar de nome. A gente não sabia. E quando sabia, dizia, ó, isso vai ser para o futuro. E o futuro foi exatamente de 2000 para cá, que nós pudemos saber dessas coisas. Eu mesmo, que vivo na mensagem há 50 anos, 72, mais 50, 2022, né? Então, 72 para 73, eu criei, eu aceitei a mensagem. Aí você vê até aqui, em 50 anos, agora 30 anos, eu não sabia nada disso. Dentro de 30 anos, eu não fiquei sabendo nada da revelação dos selos, o que tinha que acontecer, e nenhum pastor ficou sabendo. Aí depois desses 30 anos, que nós ficamos sabendo o que tinha acontecido para o Cordeiro sair do trono, tomar o livro, descer e revelar esse livro ao seu profeta, seu servo. Amém. Olha, eu sei que a gente vai falando nisso porque o alimento nosso é esse. Tem hora que só põe uma pimentinha, um pouquinho assim, e muda um pouquinho o sabor, mas é o mesmo alimento, é a mesma palavra, certo? É isso que acontece conosco. Agora, preste atenção mais um pouquinho, deixa eu ver se não demora muito, mas que sirva de alimento para nós isso daqui. O 135. Agora vemos essa grande coisa acontece. Agora cremos que tem que haver uma vinda do verdadeiro Espírito de Elias. Irmão Branham agia como se não tivesse vindo nele. Tem que haver uma vinda do Espírito de Elias. Está predito que haveria, veja. E quantas vezes ele orou, Senhor, envia-nos Elias. Era o ministério dele. E a gente tem que aprender isso, que um profeta não pode deixar tudo claro. Ele sempre deixa algo que o eleito do dia descobre aquilo. Amém? É isso aí. E devemos recordar que isso será aqui, em seu próprio tempo e estação. E o tempo era no tempo do irmão Branham, era a estação do irmão Branham, era o tempo do sétimo anjo, era o tempo do Elias, era o tempo dele poder trazer
aquilo que a própria Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Tudo tinha que ocorrer no tempo do irmão Branham. Nós estamos vivendo aqui no final dos dias de Noé, no final dos dias de Ló. Eu discordo com um bom amigo meu, 136 do quarto selo. Irmão Branham dizendo, eu discordo com um bom amigo meu sobre isso. Ele diz que será um grupo de pessoas. Você pode ver que Deus nunca muda seu plano. E ele vem aqui, esse amigo do irmão Branham dizia, é um grupo de pessoas que vai fazer isso. A irmã Branham diz, eu quero que vocês me mostrem isso pela Escritura. Deus, o imutável Deus, nunca muda seus planos. Se Ele o fizer, então Ele não é Deus. Isso é certo, porque Ele seria um mortal e Ele sabe exatamente como eu e Ele cometeria enganos. Mas Deus é eterno. Ele não muda seus planos. 137, do quarto selo. Deus nunca tem mudado seu plano. Desde o princípio, ali no Jardim do Éden. Ele traçou um plano para a redenção, que foi o sangue. Temos tentado educação, temos tentado ditadura, temos tentado psicologia, temos tentado denominacionalismo, temos tentado de tudo para juntar a todos, que amem uns aos outros e tudo mais. Não há outro lugar de companheirismo senão sob o sangue. Ainda, o único terreno onde Deus encontra com o homem. Amém. E aí você vê, quando o Cordeiro sai do trono, o sangue deixa o trono e aquele lugar é de juízo. Mas para onde o Cordeiro foi? O Cordeiro desceu em Apocalipse 10 e manifestou num homem, no sétimo anjo. Aí está, outra vez, Deus salvando. Não é o sangue de um homem, mas Deus operando através da mensagem que aquele homem pregava. Amém? Sempre é assim. Deus sempre trata com um indivíduo. Eu queria que eles entendessem isso. Mas eles não vão entender. 138 do quarto selo. Deus sempre trata com um indivíduo. 2 homens têm 2 ideias. Deus nunca usou 2. É um Noé, é um Moisés morre, é um Josué. E assim vem. É um profeta que ele vem usando. E é um João Batista. E aí ele termina o ministério, é um Jesus. Aí termina o ministério, é um Pedro. Aí o Pedro vai para os judeus, aí um Paulo para os gentios. Aí termina aquele, é o João que vai para a ilha de Patmos. É um, sempre é um que vai para a ilha de Patmos. É um depois que começa as eras. Depois de Paulo, é um Irineu. Olha, cada era tem um mensageiro. E esse mensageiro era um pastor. O primeiro era profeta, mais 5 pastores e um profeta outra vez. 5 pães e 2 peixinhos. Certo? Os 2 profetas, o peixe é o símbolo da revelação. Então os 2 profetas, a revelação para trazer a mensagem, para trazer a escritura, para escrever a escritura, foi através de um peixe, Paulo, a revelação. E para revelar esta escritura, outro peixe, Branham, com a revelação. Amém. Isso é sempre um temperinho. Deus sempre trata com um indivíduo. 2 homens têm 2 ideias. Aí tem uma pessoa que quer vir, sempre quando Deus começa um trabalho é um, quando aquele um termina vem outro, quando termina vem outro. Deus é assim.
Ele tem feito essa obra, e aqui nós estamos. Depois que o irmão Brana foi embora, tivemos que passar 40 anos de juízo. 40 é o número do juízo. Caindo o juízo sobre a terra, sem ter a palavra do dia. Porque a palavra do dia era a terceira puxada, e a terceira puxada, irmão Brana não pôde dizer nada para ninguém de 63 a 65. Ele não disse a ninguém porque Deus proibiu dele dizer. E aí nós temos 40 anos de 63 até 2003. 40 anos para que morram os pais. Aqueles que creram no profeta, morra. E aqueles que creram nesses pais, foram gerados por eles, são os filhos. Esses são os filhos que entram, como foram os filhos que entraram. Acho que vocês devem ter a mente fácil para isso. Não foram os pais que saíram do Egito que entraram em Canaã. Não, os pais morreram no deserto. Quem entrou em Canaã foram os filhos. Não são os pais que saiu das denominações e entram nos 7 trovões. Não são os pais. Eles morreram no deserto de 40 anos, na América do Norte. Ninguém sabia nada. Morreram dentro desse espaço de tempo. São nós os filhos. Nós somos filhos deles. É nós que estamos entrando. Amém? Nós que entramos. A terra prometida para nós é 7 trovões, é novo nome. Essa terra que mana leite e mel. É o alimento escondido das denominações, escondido do próprio povo da mensagem. Esse é o alimento de Deus para esse dia. Então você nunca deve confundir. Se alguém fica pensando que Deus trata com 2 homens, o irmão Brana diz que não, é um indivíduo. Deus, 2 homens têm 2 ideias. Nunca houve 2 profetas maiores sobre a terra, profetizando ao mesmo tempo. Olhe lá atrás e veja se já houve. Não, senhor, muita hesitação. Ele tem que obter um homem completamente rendido. Um homem que não está vendido ao sistema organizado do seu tempo. Assim teve o irmão Brana. Ele veio dentro da Batista, mas ele não estava vivendo o sistema organizado da Batista, quando o pastor da Batista diz, Billy, consagra a irmã pregadora. Ele diz, a minha Bíblia diz que ela não pode pregar. Então dali mostrou que ele não estava envolvido com a denominação. Ele saiu obedecendo a palavra. Você tem que fazer o mesmo. Obedecer a palavra, não obedecer o que os homens dizem. Que nós estamos na era das mulheres. Então elas têm direito, mais direito que tudo. Não pensa você, homem, que você tem direito. Você não, nós. Certo? Tem direito. Não temos direito. Direito é da era. Laodiceia, direito dos povos. Não direito do crente. É direito dos povos. Então você busca a palavra, entra nesta palavra e Deus está te salvando através desta palavra. E sempre guardar. Nunca houve 2 profetas sobre a terra ao mesmo tempo. Ele disse, ele tem que obter um homem completamente rendido e usar essa pessoa. Agora, Deus nunca muda o seu plano. Deus nunca tem mudado o seu plano. Se ele fez isso ali atrás e usou um, aqui ele usa um. No tempo de Brana, ele usou um, tendo Billy Graham, Oral Roberts, dos grandes, maiores homens, eles eram apenas 2 anjos. Mas Deus veio e usou Brana para revelar toda a palavra. Nós estamos no tempo de grandes personagens. Mas você vai ter que entender que a maneira de Deus trabalhar, como Ele não muda os seus planos, Ele trabalha com o indivíduo, 2 homens têm 2 ideias, Deus não usa 2 homens, porque causaria confusão. Vocês podem ver, quando os homens que dividiram conosco, cada um tem uma ideia,
Se você procurar, cada um tem uma ideia. Não tem jeito de unir as ideias. 2 homens, 2 ideias. Deus tem uma só pessoa para esse fim. Não adianta querer lutar, falar contra, filho. Você estará dando murro na ponta da lança, da espada de Deus. É o profeta que diz, 2 homens têm 2 ideias. Nunca houve 2 profetas maiores na terra, ao mesmo tempo profetizando. Um profetiza, dorme, Deus levanta outro. Agora, se Deus diz para o irmão Branham, não diga a ninguém, é outra pessoa que Deus vai ter que levantar para poder dizer isto para nós. Entende? É outra pessoa, porque se fosse a mesma, ele diria para ele dizer lá, porque ele estava falando para a América, mas não era para a América ouvir. Ele diz assim, numa de suas mensagens, esse ministério nunca deu certo na América do Norte. Ele, com o ministério dele, dizendo, esse ministério nunca deu certo na América do Norte. E parece que Abraão restaurado. Nunca deu certo. Então você tem que entender que o ministério dele é a terceira puxada, que não deu certo na América do Norte, porque ninguém soube. Os que souberam nos dias do irmão Branham morreram. Com o irmão Branham estão descansando. Aí depois ficou os demais formando doutrinas. E Deus não trabalhou através deles. Cada um foi um cabeça. Cada um foi um apóstolo. Para o Brasil, para outras partes, para a África, para o Canadá. Cada um tinha um apóstolo. E cada um tem uma mensagem diferente. Porque é mais de um homem. Mas Deus, com a terceira puxada que deu para o profeta, se você ouvir a mensagem direitinho, do ano 2000 para cá, você vai ver que é uma só mensagem. É a mensagem do profeta que está sendo repetida. E ele teria que fazer isso. Por quê? Porque ele disse para o irmão Branham não falar. Não diga a ninguém. Se ele disse para o irmão Branham não dizer a ninguém, ele mesmo se levantaria um homem para dizer isso para nós. E é isso que nós temos que crer. Amém? Amém. Tem que obter um homem completamente rendido e usar essa pessoa. Ele busca aquela pessoa. E todo mundo quer ser aquela pessoa. Todo mundo queria ser aquela pessoa. Mas ele busca aquela pessoa. Ele marca aquela pessoa. E os demais repudiam aquela pessoa. E Deus está falando através daquela pessoa. Amém. Aqui para terminar, 139. Mas ali haverá um dia, algum dia, alguém que o ouvirá. Você vê? Isso aqui é a verdade, palavra por palavra. Não me importa o que alguém mais diga, eles nunca se separarão disso. Isto é certo. Eles podem dizer o que for, vocês nunca separarão desta palavra, deste dia, porque isto foi revelado a você. Não foi revelado só a mim, foi revelado a você. Mas ele sempre faz através de um homem. Eles esperarão no assim diz o Senhor. E diz o irmão Branham, a noiva tem o assim diz o Senhor. A noiva se tem assim, diz o Senhor. E irmão Branham faz parte desta noiva que teve o assim, diz o Senhor, no seu dia e pôde falar até certo ponto, mas o que ele não pode falar é exatamente para o assim, diz o Senhor, repetir neste último dia. Amém. Amém. Ele tem que fazer isto, palavra por palavra. E então, eles não se moverão até então. Ele será perfeitamente vindicado. Olha, Branham foi vindicado perfeitamente. Ainda que os homens não creram nele, ele foi vindicado. Isso é comprovado. Comprovado pela ciência, pela Bíblia, pelos feitos. Foi comprovado que ele era o homem daquele dia, no meio de centenas de homens. E agora na terceira puxada, Deus é o único que vindica esta pessoa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer na sua palavra e saber que aquilo que o Senhor falou nos dias do seu profeta é exatamente o que nós estamos ouvindo hoje.
E aquilo que o Senhor disse para o seu profeta, não diga a ninguém, o Senhor então vem aqui e diz para nós estas coisas. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estou esperando a visão da tenda, nem estou esperando Brana retornar. A sua mensagem foi muito tremenda e agora Deus o pôs para descansar. Não estou esperando ver o fim do mundo, nem estou esperando o mundo se queimar. Eu espero Cristo dentro de um segundo, Ele vai descer e me arrebatar. Eu li na mensagem o Consolador, é Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Não estou esperando a terceira guerra, nem a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra, em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, é Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias, nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia, só que William Brana lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro, isto é mensagem e a Bíblia traz. E aqui os últimos serão os primeiros, e o William Brana vem com os demais. Eu li na mensagem o Consolador, é Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Amém. Temos aqui o pedido de oração que o pastor Mendes enviou para o irmão Oswaldo, que está entubado. A irmã Jacira, em Afonso Cláudio, pede oração para Renan, que é casado com sua neta, passou por uma cirurgia. Ontem e está recuperando, mas sente muita dor. Jesus Cristo. Amém. Hoje é o aniversário do irmão José Brana, 67 anos, irmão José Brana, vivo, pregando, semeando a mensagem do seu pai, do irmão Brana. Amém. Deus abençoe o irmão José Brana com muitos anos de vida. Pastor Mendes, em Medicilândia, Pará, na casa do irmão Gilwili, conectado. Eu não estou conseguindo, tem mais coisa aqui, meu irmão? Você quer emprestar seu dedo? Jesus Cristo, parece que foi agora. Aqui, aí. É só ter a irmã Sara aqui. Muito bem. Irmão Edilson e família conectados lá em Santa Rita, Paraíba. Irmão Vicente e o José Vieira,
que tem o irmão Vicente que trabalha com o irmão José Vieira, e o irmão José Vieira disse que tem muita inveja ali no serviço, pedindo oração para cortar esses males, né? Irmão Haroldo conectado em seu trabalho e a irmã Sara conectada também no lar. Deus abençoe todos vocês que estão conectados conosco no Brasil e fora do Brasil. Pai, colocamos estas pessoas em sua presença e rogamos a tua bênção sobre cada um deles. O Oswaldo, Pai, o irmão Oswaldo que está entubado, esteja com ele, ajudando para que ele possa alcançar a graça de viver. Também dê a tua bênção ao Renan, que ele possa recuperar dessa cirurgia e sair dele todas as dores, todos os males. Abençoe, meu Deus, o irmão José Brana, filho do nosso profeta William Marion Brana, hoje completando 67 anos, que o Senhor tem usado ele para levar esta mensagem, essas literaturas para o mundo inteiro. Obrigado por tudo isso. Era o desejo do seu profeta de ter um filho como José. E está aí cumprindo o desejo do irmão Brana. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa, Pai eterno, todos quantos estão nos ouvindo por toda parte. Lá em Medicilândia, o pastor Mendes e todos os irmãos. Também o irmão Edilson, ali em Santa Rita, na Paraíba. Deus abençoe cada um de vocês que confia e crê nesta palavra. Irmão José Vieira, juntamente com o Vicente, receba a bênção de Deus, que os males sejam desfeitos, que a inveja seja destruída e a bênção de Deus opere juntamente com o irmão José Vieira e com o Vicente em seu trabalho. Abençoe o irmão Haroldo, a irmã Sara, conectado conosco, e todos os nossos irmãos, Pai, que estão conosco nesse instante, por toda parte, no Brasil e no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos apenas deixar uma notinha que nós temos tido algumas dificuldades, que a internet, ou mesmo o YouTube, principalmente, que é a nossa página que transmite o culto, nós temos tido pessoas, algum hacker, e a gente não sabe se é hacker irmão, sei lá, é algum hacker, que estão entrando, já desfez esta semana a página, e foi preciso o Jonatas lutar para poder recuperar, conseguiu recuperar, e perdemos mais de 1000 mensagens. Aí o Peterson, né? O Peterson me ajudou e conseguiu puxar 1.200 mensagens. Então, eu acho que é isso mesmo. Aquelas antigas foram deletadas, né? Aquilo que já foi deletado há tempo. Mas outra vez tivemos uma investida e depois que voltou a mensagem, já tivemos aí umas 2 investidas outra vez essa semana de pessoas querendo cancelar. Isso é, só Deus sabe, né? Mas nós vamos prosseguindo, vamos lutando. Eu sei que dá um trabalhão, na verdade, para ter uma página dessa no ar, para ter essas 1.200 mensagens, que as pessoas podem examinar. Vocês que precisam de alguma coisa, vai na internet, procura ali, que vocês encontram. Colocou Osmar Brana, você vai achar, certo? Coloca o nome de uma mensagem que você quer e põe Osmar Brana, será o suficiente para você encontrar. E o nosso YouTube é Osmar Rodrigues Costa, né? É o nome completo. Deus abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado e até sábado, se Deus quiser. Deus abençoe o Joe, filho do pastor Sinival, que está conosco esses dias. Muito obrigado. Deus abençoe o pastor Sinival, toda a família aí em Mogi das Cruzes. E todos vocês que estão conosco, muito obrigado. Boa noite.